Tratados os conceitos de requisito funcional e requisito não funcional, nosso foco agora são esses outros dois conceitos, o conceito de regra de negócio e o conceito de caso de uso. Muito bem, comecemos com regra de negócio. O que é uma regra de negócio? Bom, eu já tinha falado antes, né, lá no primeiro vídeo, quando eu dei uma visão geral do conjunto de conceitos, que regra de negócio não é um requisito de software, é um requisito de domínio, quer dizer, é um conceito do domínio de aplicação e é também conhecida como requisito de domínio. Então, veja, requisito de domínio de aplicação não é requisito de software. Então, uma regra de negócio é um conceito associado ao domínio de aplicação tratado no desenvolvimento de um software. E uma regra de negócio, ela independe do mundo computacional. Então, uma regra de negócio, ela existe porque existe um domínio de aplicação específico e ela é associada ao domínio de aplicação específico. Se aquele domínio de aplicação vai ser tratado por meio de um programa de computador ou não, a regra de negócio continua existindo. Né? E, ok, qual é a importância da regra de negócio? Isso eu também já havia adiantado lá no primeiro vídeo. A regra de negócio, ela afeta os requisitos funcionais. Então, nós nos preocupamos com regra de negócio quando nós estamos tratando os requisitos funcionais e aí sim focado no desenvolvimento do software. Né? Muito bem. Fica mais prático pensar em regra de negócio direto partindo para um exemplo. Então, uma regra de negócio é uma regra do domínio do problema, é um requisito do domínio do problema. Por exemplo, avaliar a solicitação de matrícula, isso é uma regra de negócio? É evidente que não. Isso é um exemplo de requisito funcional que eu já tratei antes em vídeo anterior. Avaliar a solicitação de matrícula é um requisito funcional. Muito bem, o que regra de negócio tem a ver com isso? Vejam os pontos colocados em seguida. Carga horária máxima e mínima. Opa! Para avaliar solicitação de matrícula, eu tenho que verificar se a carga total solicitada, ali na solicitação de matrícula, ela é o quê? Igual ou superior à mínima, igual ou inferior à carga máxima permitida. Então veja, quando eu estabeleço que a carga horária máxima permitida para a matrícula é tantas horas, a carga mínima exigida é tantas horas, isto é uma regra do domínio de problema da matrícula, do processo de matrícula. E não interessa se o processo de matrícula é feito por um programa de computador ou se é feito ali numa folha de papel por funcionários, quer dizer, a regra continua valendo. A carga tem que ser igual ou superior à mínima, igual ou inferior à máxima, ponto. Da mesma forma, a lógica dos pré-requisitos, que eu já discuti antes quando estávamos falando dos requisitos funcionais. Então, puxa, o aluno quer se matricular em programação orientada a objetos 2. Puxa, mas para se matricular em programação orientada a objetos 2, ele tem que já ter feito, tem que estar no seu histórico, ter sido aprovado em programação orientada a objetos 1. Muito bem, então, ao solicitar matrícula em programação orientada a objetos 2, a pergunta é, puxa, ele tem o pré-requisito cumprido? Ele tem no seu histórico programação orientada a objetos 1 com aprovação? Então veja, para matricular-se em uma disciplina que tenha um pré-requisito, o aluno deve ter sido aprovado neste pré-requisito. Novamente, isto é uma regra de negócio, uma regra do domínio do problema. Não importa se a matrícula está sendo feita, repito, por um programa de computador ou numa folha de papel, a regra continua valendo. Da mesma forma, choque de horário. Duas disciplinas não podem ter horários total ou parcialmente sobrepostos. Regra de negócio. Regra do processo de matrícula. Novamente, independe se eu estou pensando em programa de computador ou não. Tá claro? Então veja, regra de negócio. Regra de negócio é uma regra associada ao domínio do problema. Ponto. Muito bem. E aí, onde é que ela entra na história? Bom, ela entra, como nós vimos nesse exemplo, na definição dos requisitos funcionais. Então, a hora que eu for
tratar o requisito funcional, avaliar solicitação de matrícula, para avaliar solicitação de matrícula, eu preciso considerar, né, na especificação do requisito funcional, as regras de negócio associadas a ele. Muito bem, e aí entra no que nós estamos colocando aí agora. Como é que eu trato as regras de negócio num documento de especificação de requisitos? Como é que eu descrevo as regras de negócio? Então, basicamente, eu tenho duas possibilidades. A primeira possibilidade colocada aqui nesse slide é o quê? Primeira possibilidade, uma seção específica para tratar as regras de negócio. Então, eu poderia, nesse caso, eu teria o quê? Uma seção onde eu tenho todas as regras descritas e essas regras precisam ser referenciadas pelos requisitos funcionais lá na seção de requisitos funcionais. Então, eu teria a seção de requisitos funcionais separada da seção de regras de negócios. Então, veja, por exemplo, a regra de negócio 1, carga mínima. Então, a carga, no processo de matrícula, é exigido que o aluno tenha uma carga total igual ou superior à carga mínima de tantas horas. Carga máxima, choque de horário, pré-requisito, exemplo que a gente tratou ainda há pouco. Então, vejam, eu trato no documento de requisitos cada regra de negócio com um título e sua descrição, está lá, uma seção só de regras de negócio. E aí, quando eu vou produzir o texto da especificação, o texto de requisito funcional, por exemplo, o avaliar a solicitação de matrícula, eu não vou descrever, eu não vou repetir o texto da regra de negócio, eu vou referenciar. Então, lá quando eu estiver falando da avaliação da solicitação de matrícula, aí eu vou dizer o seguinte, olha, a carga total da solicitação de matrícula deve atender às regras de negócio 1 e 2, carga mínima e carga máxima, e as demais regras de negócio também. Então vejam, como tratar as regras de negócio numa especificação de requisitos? Primeira possibilidade, uma seção específica para listar todas as regras de negócio que serão referenciadas pelos requisitos funcionais. Então, o texto dos requisitos funcionais não vai repetir o texto das regras, simplesmente referencia. Segunda possibilidade, no corpo dos requisitos funcionais. Então, eu não teria no documento de requisitos uma seção de regras de negócio. Quer dizer, as regras de negócio estariam simplesmente dentro do texto dos requisitos funcionais, sem destaque de que aquilo ali, olha, aqui está a regra de negócio, simplesmente como parte do texto. Então, nesse nosso exemplo aí do requisito funcional avaliar solicitação de matrícula, eu vou descrever o texto desse requisito, com toda a preocupação em relação àquela questão do 5W1H, e dentro da descrição do requisito, do passo a passo do requisito, eu vou ter que falar das restrições. Então, vou lá dizer, verificar se a carga horária total, acima, igual ou superior, igual ou inferior a, verificar coincidência de horário, verificar pré-requisito. Então, tudo isso vai estar dito no texto do requisito funcional. Então, eu não consigo, digamos assim, separar. Está lá junto, não está destacado. Aí, uma pergunta óbvia, quando a gente pensa nisso, é o seguinte, mas qual é o melhor? Boto a regra de negócio dentro do texto do requisito funcional ou separo lá numa seção específica para regras de negócio? Isso é estilo de documento, é decisão que foge aqui ao tratamento conceitual, mas assim, muito simplesmente eu diria o seguinte, se eu tenho muita referência às regras de negócio, quer dizer, muitos requisitos funcionais se referem às regras de negócio, seria legal uma seção específica para não ter que ficar repetindo o texto. Agora, se eu tenho regra de negócio, por exemplo, que é mencionada num requisito funcional só, o que eu ganho tratando essa regra numa seção separada? Mas isso é muito subjetivo, isso aí vai da definição do processo, eventualmente pode até ser, o processo define um template de especificação de requisitos, vai ser feito daquele jeito, mas eu não vou entrar nesse mérito agora. Ok. Então, visto
esse terceiro conceito de requisito funcional, vamos concluir com o quarto e último conceito, o conceito de caso de uso. Então, eu já disse que caso de uso é uma funcionalidade do software, e caso de uso não é um conceito, né, da engenharia de requisitos. Caso de uso é um conceito e uma preocupação lá do tempo do desenvolvimento. Então, quando eu estiver fazendo a análise, o projeto do meu software, fazendo a minha modelagem UML, uma das minhas preocupações lá vai ser exatamente estabelecer os casos de uso, produzir a modelagem de casos de uso. Então não é um conceito aqui do mundo dos requisitos, da engenharia de requisitos. Mas por que eu estou preocupado em tratar um conceito que não é da engenharia de requisitos quando eu estou exatamente discutindo os conceitos referentes à engenharia de requisitos, fundamentais inclusive? Pelo seguinte, caso de uso, grosseiramente falando, é funcionalidade do software. Requisito funcional, grosseiramente falando, é funcionalidade do software. Puxa, ambos são funcionalidade do software. São o mesmo conceito? Não, não são o mesmo, não se referem ao mesmo conceito, são conceitos distintos. Porém, há uma necessidade de correspondência entre casos de uso e requisitos funcionais. E eu estou dizendo ali, quando eu falo da correspondência, que cada caso de uso deve corresponder a pelo menos um requisito funcional. Cada caso de uso que vai se refletir na minha implementação deve corresponder a pelo menos um requisito funcional. Se isso não ocorrer, significa o quê? Que eu implementei uma funcionalidade que não estava prevista no requisito funcional. Para que eu fiz isso? Por que eu implementei uma funcionalidade que não estava prevista como requisito funcional? E o segundo requisito, segundo requisito de correspondência, ok? Todo requisito funcional deve corresponder a pelo menos um caso de uso. Então, todo requisito funcional que está ali na especificação de requisitos deve corresponder a pelo menos um caso de uso lá do projeto do meu software. E se isso não acontecer, significa o quê? Significa que eu esqueci de implementar um requisito que estava lá na especificação de requisitos e o meu software, consequentemente, está incompleto, não faz tudo o que deveria fazer. Então vejam, há necessidade de correspondência entre casos de uso e requisitos funcionais. Como é essa correspondência? Vamos ali para o nosso último exemplo, avaliar solicitação de matrícula. Eu tratei até agora esse exemplo, avaliar solicitação de matrícula, como um exemplo de requisito funcional. E agora eu digo o seguinte, este poderia ser um exemplo de caso de uso, o caso de uso avaliar solicitação de matrícula. Puxa, mas e o que acontece se eu tenho um requisito funcional avaliar solicitação de matrícula e um caso de uso avaliar solicitação de matrícula? Significa que neste caso eu tenho uma correspondência 1 para 1. Então vejam, a correspondência entre requisitos funcionais e casos de uso ela é necessária. Ela pode ou não ser 1 para 1. 1 para 1, 1 para n, n para 1. As possibilidades. Na aula do diagrama de casos de uso eu discuto isso mais longamente. Aqui eu só quero destacar a necessidade dessa correspondência. Por quê? Porque quando eu estou definindo os requisitos funcionais, eu posso pensar lá na frente nos casos de uso que eu vou definir e planejar ter ou não uma correspondência 1 para 1. Eu pessoalmente acho que é bastante interessante ter uma correspondência 1 para 1, questão de rastreabilidade, vejo os requisitos, vejo os casos de uso, se mais diretamente, eu acho interessante. Então, quando eu puder, quando for adequado ter uma correspondência 1 para 1 entre requisitos funcionais e casos de uso, pessoalmente eu acho algo bastante interessante. Mas isso eu aprofundo lá na aula sobre diagrama de casos de uso. Aqui eu só quero destacar essa necessidade de correspondência. Bom, com isso nós tratamos os 4 conceitos fundamentais para a gente pensar em requisitos de software, requisito funcional, tratados em vídeos anteriores, e aqui nesse quarto e último vídeo, esses 2 conceitos, regras de negócio e casos de uso. Muito bem, então ficamos por aqui na apresentação desses conceitos.